Olá, boa noite. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ver sobre o plano de contingência para a retomada das aulas em Santa Catarina. É um plano para a volta das aulas presenciais, é um plano Plancom Edu estadual. Nele conta com 8 diretrizes, os quais instituem as metas e os para a gente voltar às aulas presenciais em Santa Catarina. É um plano estipulado pelo governo do estado. Também vou deixar para vocês nos últimos slides, eu vou citar um pouquinho sobre o Plancom da cidade de Canoinhas, né? Que é o município onde eu moro, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre como as escolas, aqui na nossa escola, fazem o transporte dos alunos, a alimentação dos alunos, entre elas escolas privadas, escolas estaduais e escolas públicas também. Então, bem-vindos a nossa mais uma aula e vamos à nossa aula. Plano de contingência da educação para a retomada das aulas presenciais em Santa Catarina. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o Plancom Edu estadual. Então, a Secretaria do Estado da Educação de Santa Catarina, né, a sede, vendo a ameaça que estava relacionada ao Covid-19, tendo noção da responsabilidade perante as escolas dos diversos níveis de escolaridades e respectivas comunidades escolares, acadêmicas, sendo eles alunos, professores, funcionários, também familiares, elaborou o Plano Estadual de Contingência, ou seja, o Plancom Edu estadual. O plano está alinhado às metodologias da elaboração dos planos de contingência, que abrangem os planos de contingência de proteção e defesa civil de Santa Catarina, e as orientações nacionais e internacionais. No caso, o Ministério de Saúde e a Organização Mundial da Saúde tem como base a Secretaria do Estado de Saúde e da Educação. O governo do estado finalizou o plano de contingência estadual para a educação, Plancom Edu estadual, tem como objetivo preparar as instituições de ensino para o retorno das aulas presenciais em Santa Catarina, que as aulas foram canceladas devido à pandemia do Covid-19. Então, em diversos lugares, do país, foi cancelada as aulas. Aqui eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse plano, que foi o plano que foi elaborado pela Secretaria do Estado de Santa Catarina. Composto por 8 diretrizes de ações operacionais, foi construído em conjunto pelo Comitê Técnico Científico da Defesa Civil de Santa Catarina, e pelo Comitê Estratégico de Retorno às Aulas da Secretaria do Estado da Educação. Então, o plano estipula diretrizes, entre elas sanitárias, de transporte, de alimentação, diretrizes pedagógicas, envolve gestão de pessoas, informação e comunicação, e descreve também as metodologias para o treinamento e capacitação e finanças. Então, aqui ele abrange 8 diretrizes, envolvendo diretrizes sanitárias, pedagógicas, os meios de se trabalhar dentro das escolas, envolve também o transporte escolar, cita as diretrizes para o transporte escolar, a alimentação, medidas sanitárias também envolvendo a alimentação, aqui como gerir a gestão de pessoas, como organizar-se dentro de uma escola, informação e comunicação também, e no caso, treinamento e capacitação dos profissionais, que muitos precisaram, não tinham noção de como, antes da pandemia, se trabalhava de forma remota, de forma online, tiveram que se adaptar a essas novas maneiras, essas novas tecnologias. Então, aqui também nós temos o Plancom Edu Escolas, criou um caderno de apoio com perguntas e respostas, que subsidiam a elaboração do plano, em um tutorial de metodologias ativas para contextos extremos, a fim de auxiliar os professores em suas atividades pedagógicas. Então, ele está vindo para auxiliar, no caso, os professores, em suas atividades dentro no caso, que seriam atividades pedagógicas, agora de maneira remota, de maneira online. Então, aqui temos um pouquinho das diretrizes, como citei para vocês cada uma delas. Aqui eu deixo o site para vocês entrarem, é específico em cada uma delas, detalhadamente, comunicação e
medidas sanitárias, diretrizes pedagógicas, diretrizes da alimentação, transporte e gestão. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, vou citar os artigos de algumas diretrizes. Vocês podem entrar detalhadamente, porque tem umas que são bem longas, bem extensas, com bastante páginas, para vocês lerem e mais informações, lerem mais detalhadamente. Vocês podem acessar cada uma delas através do link. Então, vamos à primeira, comunicação e informação. As diretrizes se destinam a orientar as dinâmicas e ações operacionais de informação e comunicação. Então, elas são implementadas pelo Estado, né, e pelas regiões e municípios, ou também pelos estabelecimentos de ensino. Quando retorna às atividades letivas presenciais, o maior objetivo é garantir que alunos, professores, servidores e famílias dos alunos ou dos professores e servidores se mantenham informados de forma correta e adequada. Então, aqui a comunicação, as informações trata também para vocês não prestarem atenção no conteúdo que está sendo repassado, porque devido a gente está utilizando muito a tecnologia, surgem muitas fake news. Então, atualmente nós utilizamos para tudo, né? Praticamente tecnologia, as aulas se tornaram também de maneiras online, o convívio que a gente tinha antes com as pessoas, agora a gente tem que fazer o distanciamento social. Então, tudo acontece mais através da tecnologia. Então, para estar atento, né? Para que adote uma atitude crítica e vigilante em relação às fake news e notícias alarmistas. Porque tem muitas fake news que fazem alarmes das notícias, transmitem notícias falsas, notícias que não existem. Então, aí está a importância, né, da gente prestar muita atenção, para que possam contar com os conhecimentos e dados condizentes com a realidade, para que eles possam ter uma noção do que realmente está acontecendo, né? A gente tem que focar no que realmente está acontecendo dentro da nossa sociedade, dentro do nosso país e do mundo. Também permite saber como proceder e por que proceder de tal maneira, de acordo com as orientações oficiais. Então, vamos seguir as orientações oficiais e como proceder da maneira. Os processos de comunicação, em especial de comunicação de risco, faz-se necessário definir o que será comunicado e a quem. Então, o que vamos comunicar e a qual pessoa direcionar o comunicado de maneira correta. A duração desse processo e os meios serão utilizados para a sua operacionalização. A comunicação pode ser pontual ou duradoura. Então, o que definir quando envolve, no caso, datas e duração, a elaboração de um cronograma, que deverá ser reavaliado de acordo com a duração da crise epidêmica. Então, vai ser um cronograma, né, envolvendo as datas e duração, e esse cronograma vai ser elaborado de acordo com a crise, e como, por sua vez, deve determinar os meios que serão utilizados para a comunicação. Então, quais são esses meios que nós vamos utilizar? Vamos utilizar meios digitais, então vai ser tudo do cronograma. A gestão da informação e a comunicação no âmbito educacional durante a crise pandêmica deverá ser norteada pelas diretrizes listadas a seguir e poderão ser complementadas de acordo com as especialidades dos níveis educacionais. Então, aqui nós temos, né, no artigo 1, constituir uma equipe responsável pela comunicação interna entre atores envolvidos na crise e na resposta, e pela comunicação externa ao público. Então, interna, né, no caso seria os envolvidos, né, e a resposta. E a comunicação externa abrange o público, integrada ao sistema de comando das operações, unidade de gestão operacional ou comitê de crise, definindo funções e responsabilidades dos seus membros e também, se possível, utilizando procedimentos operacionais padrões POPs. Aqui nós temos em planejar a atividade, no artigo 2, e implementação de um plano de comunicação, no âmbito do plano de ação, coordenado pelo COE. Sugerimos que sejam incluídos os seguintes tópicos. Então, aqui nós temos a implementação do plano de comunicação. A
nós queremos alcançar, quais os objetivos queremos alcançar, o público-alvo, a quem vai se direcionar, né? O conteúdo principal e secundários. Então, o principal é o conteúdo foco e os secundários é o que ele abrange. E a relação interpessoal. Recursos humanos e materiais, equipes de trabalhos e responsáveis, canais de comunicação e de informação, calendarização, avaliação, adaptação e aprimoramento. Então, planejar, né, de que maneira vai ser a implementação dessa aplicação. Aqui temos o artigo 5, promover a compreensão acerca do que já sabe sobre o novo coronavírus. Quais informações nós temos? O que nós já realmente sabemos sobre o novo coronavírus? De onde ele veio, como surgiu, as maneiras de transmissão. Então, promover a compreensão do que a gente já sabe e a pandemia do Covid-19. Então, contribuindo para que a população escolar, né, toda a comunidade escolar, pais, alunos, membros escolares, comunidade escolar e suas famílias possam ajudar na prevenção do contágio. De que maneira nós podemos fazer para nos prevenir do contágio do coronavírus? Quais as medidas sanitárias, as medidas higiênicas que a gente tem que ter para a gente conter a pandemia? E na efetividade das medidas implementadas no estabelecimento de ensino e educação. Então, as medidas que são no ensino, na educação, manter o distanciamento social, as carteiras afastadas, 1 metro, 1,5 metro de distância de um outro, higienizar as mãos sempre, não manter contato pessoal, não tocar nas pessoas, utilizar máscara. Então, tudo isso são as medidas que foram implementadas, né, para voltar às aulas de maneira presencial. Temos também o artigo 6º, utilizar canais de comunicação confiáveis e eficazes que o público-alvo utiliza regularmente e que são de sua preferência. Então, aqui nós temos alguns canais, né, que podem ser utilizados no público interno e externo. Então, meios de comunicação social, rádio, TV e imprensa escrita, e-mail, Google Forms para comunicados ou pesquisas, Google Hangouts, chat online, webinars, lives e canal aberto, mídias sociais, citamos o Facebook, WhatsApp, Twitter, website, Instagram, YouTube, Telegram, MSN, Skype e Messenger, intranet, que seria linha telefônica específica para quadros de comunicação, boletins internos online, né? Pode-se ainda incluir cartazes, panfletos, maps, mobiliário urbano para informações, outdoors, spot, televisos, microprogramas de rádio, entre outros. Também citamos os sistemas sonoros, né? No caso, motos, bicicletas, carros de som, que podem fazer o conteúdo ser transmitido através de sistemas sonoros. Temos também o próximo artigo, divulgar amplamente e disponibilizar nos sites das organizações parceiras que interagem o Comitê de Retorno às Aulas e o Comitê Técnico Científico da Defesa Civil de Santa Catarina. Então, todos, no caso, esses materiais produzidos e elaborados para auxiliar no processo de planejamento, organização e retomada de decisões sobre o retorno escolar, quais sejam. Então, para voltar às aulas, né, foi elaborado o Plano de Contingência e Educação Estadual, Plancom Edu Estadual, Covid-19, em que está inserido o caderno de diretrizes das medidas sanitárias, pedagógicas, de alimentação, de transporte escolar, de gestão de pessoas, de comunicação e informação, de treinamento, capacitação e simulados e de finanças. O Plano de Contingência Educação Escolas, Plancom Edu Escola Covid-19, Caderno de Apoio, Plancom Covid-19, Tutoria de Metodologias Ativas para Contextos de Evento Externo. Então, divulgar, né, esses meios e disponibilizar também no site, né, esses meios, essas informações. Temos aqui capacitação e treinamento. Esse documento é de caráter orientativo, então ele orienta e
tem como objetivo nortear os estabelecimentos de ensino do Estado de Santa Catarina referente à utilização da capacitação e treinamento. Então, preparar, no caso, os professores e as equipes de gestões ou comunidade escolar, os profissionais que atuam dentro da escola, preparar para eles terem um retorno seguro das aulas, como melhor agir nas suas atividades, de forma presencial, e também que a capacitação e o treinamento, são um modo de desenvolver as habilidades. Então, a capacitação tem o intuito de ensinar novas habilidades, deixar o usuário, o profissional, pronto para desempenhar determinada função. Então, como ensinar, como utilizar determinada função de maneira mais adequada, dentro do contexto que nós estamos vivenciando. O processo de treinamento é a forma de preparar um indivíduo com o objetivo de melhorar o que ele já sabe. Então, treinamento é você melhorar aquilo que você já sabe. Você já sabe a maneira de agir, mas você sabe como aprimorar esses meios, e garantir o aperfeiçoamento de suas habilidades. Recomenda-se a capacitação tanto para equipes que compõem a unidade de gestão operacional, ou seja, sistemas de comando operacional, comitês escolares, bem como toda a comunidade escolar. Então, aqui citando comunidade escolar, nós citamos os alunos, os professores, servidores e familiares, a fim de garantir, esclarecer as dúvidas e apresentar as diferentes etapas do plano de contingência. Então, disponibilizar, capacitar esses profissionais, para que eles consigam abranger o ensino dentro do plano de contingência, bem como a organização dos protocolos operacionais. Então, além da capacitação, considera-se também importante os treinamentos, incluindo a realização de simulados de algumas ações, realizações de regiões, municípios. Então, varia de municípios para regiões, e para escolas. O plano de contingência também precisa ser validado e, para tanto, a realização dos exercícios simulados é uma condição fundamental para a retomada gradual das atividades escolares, de forma presencial. Então, a importância da capacitação dos profissionais, como citei anteriormente, muitos profissionais nunca trabalharam de forma online, deram uma aula de forma online, não sabem a maneira como utilizar, como gravar uma aula. Então, eles precisaram se capacitar, para conseguir dar uma aula de maneira adequada, de maneira se apresentar, de maneira que os alunos entendam o conteúdo. Então, o plano, ele propõe a capacitação e sugere a melhor maneira de que se capacitar. No retorno das atividades da rede pública e privada, bem como no ensino superior e técnico, então, escolas particulares, escolas do município, escolas públicas, recomenda-se a adoção das seguintes medidas, visando a capacitação e o treinamento dos profissionais. Então, primeiro, oportunizar a capacitação da equipe responsável pela elaboração do plano de contingência. Então, quem vai elaborar o plano de contingência dentro do seu município, dentro da sua cidade, então você tem que oportunizar a capacitação. Também para o regional de prevenção, monitoramento e controle da disseminação do Covid-19. Então, quais as maneiras para diminuir, o Covid, para não se espalhar o Covid-19? Baseado sempre no plano. Então, vai levar como base o plano, mas pode ter algumas adaptações, dentro de cada município muda, a região muda, os modos de convivência mudam, então você tem que fazer dentro da sua realidade que você está vivendo. Segundo, oportunizar para todos os servidores a capacitação e treinamento para os planos de contingência, o sistema de comando de operações e protocolos escolares. Terceiro, promover a capacitação de treinamento dos integrantes da comunidade escolar envolvidos na gestão da crise sanitária, como especial atenção às equipes que compõem a unidade de gestão operacional, ou seja, os sistemas de comando de operações. Finanças. Então, o documento de finanças tem o objetivo de nortear os sistemas do ensino, no que se refere à gestão de finanças, ou seja, contabilizar os gastos, quais são os recursos necessários, qual valor tem em caixa para retomar as atividades presenciais.
presenciais, como se prevenir e como fazer para não disseminar, né, o vírus do Covid-19. Então, a gestão de finanças compreende, no caso, o gerenciamento das ações. Quais são os procedimentos que se deve tomar dentro do planejamento, da análise e o controle financeiro no que tange ao processo de compras? Seria, então, aqui itens de IPIs, né, equipamentos, né, de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Então, esses órgãos competentes, né, estabelecidos pelos órgãos competentes. Então, quais são as medidas, quais são os equipamentos que vamos ter que comprar dentro da gestão escolar, dentro de uma escola? Vamos ter que comprar máscara, vamos ter que comprar álcool gel. Então, esse seria todo, no caso, um documento para nortear, né, no caso, o retorno das aulas presenciais, os gastos, como estabilizar os gastos e os abastecimentos dos recursos. Tais como se tem anteriormente ali, máscaras reutilizáveis, álcool em gel, material de limpeza, assim como gerenciar as ações de contato para equipes de limpeza. Quem vai ser a zeladora, a recepção e a cantina. Enfim, organizar ações, conforme foi dito no protocolo financeiro das instituições de ensino, direcionadas para o enfrentamento do Covid-19. Então, quais os materiais, quais os recursos que eu vou utilizar para me combater o Covid-19 dentro da minha escola? Então, tanto o retorno na rede pública como na rede privada, recomenda-se a adoção de algumas medidas. Então, no caso, ali temos a medida número 1. Avaliar com base nas ações definidas pela unidade de gestão operacional, no caso, sistema de comandos de operações, para cada nível de prontidão, os recursos financeiros necessários para essa implementação dessas medidas preventivas, né, e a contenção do contágio. Então, o que vai ser feito, né, avaliar como vai ser feito essas medidas, como vai ser feito para evitar o contágio do coronavírus. Quais são as medidas sanitárias, pedagógicas, o que eu vou utilizar dentro do refeitório, o que eu vou fazer, quais as medidas, quais as maneiras, quais as instruções, para não disseminar, para não espalhar o vírus do Covid. Número 2. Dispõe de um orçamento prévio quanto aos recursos a serem acionados para a realização das atividades. Aquisições de equipamentos de proteção individual, EPIs, e equipamentos de proteção coletiva, e todos os itens recomendados pelas diretrizes sanitárias e alimentação, de transportes pedagógicos, gestão de pessoas, de comunicação e de capacitação e treinamento. Número 3. Fornecer dados e informações financeiras para subsidiar a capacitação de recursos complementares para a gestão da crise sanitária no estabelecimento de ensino junto com as instâncias competentes. Então, lembrando mais uma vez para vocês que eu estou lendo alguns dessas diretrizes, eu não estou abrangendo todas, porque até se fosse abranger todas ia levar muito tempo para a gente ler e detalhar cada uma delas. Então, para vocês que querem ter acesso a todas as diretrizes, a todos os artigos, entrem lá no site, como eu deixei ali anteriormente, para vocês poderem conhecer mais, se aprofundarem mais sobre o Plano Com. Aqui citando algumas medidas sanitárias, então, é o documento atualizado conforme a portaria conjunta, o sede DCS Santa Catarina, no 983, de 15 de dezembro de 2021, e a portaria conjunta com o sede DC Santa Catarina, no 750, de 25 de setembro de 2020. Então, aplica-se para etapas da educação básica, educação profissional e ensino superior, afins no estado de Santa Catarina aos estabelecimentos de ensino público e privados, sejam eles estabelecimentos particulares, comunitários, filantrópicos e confessionais, independente do nível da etapa da modalidade do ensino, número de alunos ou de trabalhadores no que couber a cada estabelecimento. Então, cada estabelecimento, né, vai fazer, né, conforme cada estabelecimento. Cada município deverá constituir o Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia do Covid-19. Então, no caso,
comitê, né, com diversas pessoas específicas de diversas áreas, abrangeram os conteúdos, levaram como base, né, o plano com e as adequações necessárias de acordo com o nosso município. Então, os municípios que já possuem o Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia do Covid-19 orienta-se por constituir uma comissão própria para tratar de educação. Então, os comitês, né, têm atribuições, entre elas, elaborar o plano de contingência municipal de prevenção, o monitoramento e controle da disseminação do Covid-19, seguido o modelo de plano estadual de contingência para a educação. Número 2. Monitorar os resultados da testagem mínimas realizadas na população em um processo contínuo no município ou dentro de sua região, que constitui como indicador da matriz de risco potencial regional. Artigo 3. Participar das formações proporcionadas em âmbito regional e estadual para a elaboração e monitoramento do plano de contingência da educação. Então, participar, né, dessas formações no âmbito regional e estadual, né, para elaborar o plano de contingência. Auxiliar na criação, artigo 4. Auxiliar na criação de comitês escolares de gerenciamento da Covid-19, fiscalizar os regramentos sanitários aplicáveis na educação escolar, na qual se pretende o retorno do ensino, extensão e pesquisas presenciais. Então, auxiliar os comitês, né, com a maneira de gerir, né, de gerenciar o Covid-19, fiscalizar também o regramento sanitários da unidade escolar, né, para assim poder acontecer o retorno das aulas. Cada instituição de ensino deverá constituir a comissão escolar, o gerenciamento do Covid-19 em âmbito escolar. Então, cada instituição de ensino deve ter, né, o seu comissão escolar. Aqui temos algumas medidas de higiene pessoal. Então, divulgar para alunos e trabalhadores a necessidade e a importância de evitar tocar nos olhos, nariz e bocas. Então, não pode você pegar e tocar dentro dos seus olhos, nariz e boca, né? Além de higienizar as mãos. 2. Disponibilizar em pontos estratégicos, em pontos fáceis, né? Em diversos ambientes de estabelecimento de ensino, álcool gel 70% ou preparações antissépticas de efeito similar, devendo ser orientada e estimulada a constante higienização das mãos. Então, você entrou na escola, tem que ter ali um álcool gel à sua disponibilização. Você entrou dentro da sala, tem que ter outro álcool gel. Você foi no banheiro, tem que ter lá também. Então, em pontos estratégicos, em pontos que já são mais focados, né, que são mais fáceis de visualização, tem que ter o álcool gel. Artigo 3. É obrigatório o uso de máscaras descartáveis ou do tecido. Não tecido TNT. Aquele tecido TNT, que é aquele tecido fininho, que tem os buraquinhos, não pode. Tem que ser o tecido que não passe, né, a transpiração, que não passe a saliva pelo tecido. Então, utilizar as máscaras por alunos, trabalhadores e visitantes durante todo o período de permanência no estabelecimento de ensino. Orientar a troca de máscara a cada 2 horas ou quando tornar-se úmida. Se antes do tempo de 2 horas, né, a máscara estiver úmida, tem que trocar. Não devem ser colocadas máscaras em bebês e crianças menores de 2 anos devido ao perigo de asfixia. Então, aqui nós citamos, entrou um entregador de verduras do município, foi lá fazer a entrega das verduras, ele tem que estar de máscara. Um pai foi levar um aluno na escola, tem que estar de máscara. Agora também muitas escolas não podem entrar dentro, os pais têm que deixar os alunos nos portões das escolas, no caso dos CIs. Os CIs têm uma monitora só para receber aqui na nossa cidade, receber as crianças, para evitar, né, a circulação dos pais ou quem leva os alunos dentro do ambiente escolar. Então, a cada 2 horas as máscaras devem ser trocadas. Os alunos que já conseguem ter uma noção das horas, fazer sua troca, eles fazem a troca sozinhos, né? E as crianças dos CIs, o professor, a cada 2 horas, faz a higienização das máscaras, troca as máscaras, os pais geralmente mandam as
as máscaras limpas, um pacotinho separado para colocar as máscaras sujas, e assim vai fazendo essa troca. No caso, alunos que vão a cada 4 horas para a escola, eles 4 horas, meio período, né? Eles pedem que mandem, vai com uma máscara, utiliza, cada 2 horas está trocando, eles pedem que mandem uma máscara reserva, para caso de eventual acontecer alguma coisa, né? E no caso, alunos que nem da educação infantil, que vão 8 horas, período integral, tem que mandar no mínimo 5 máscaras para cada 2 horas que está fazendo a troca e uma para reserva, no caso. Medidas para readequação dos espaços físicos para a circulação social. Então, cada estabelecimento de ensino deverá organizar o seu plano de contingência. Então, como citei antes, cada ensino deve ter um plano de contingência e deve abranger as medidas para a readequação dos espaços físicos para a circulação social. Então, artigo 1. Readequar os espaços físicos, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro em sala de aula. Então, as carteiras foram todas reorganizadas. O distanciamento dos alunos tem que ser 1,5 metro no mínimo. As atividades de educação física, elas estão sendo em espaços abertos. Não pode se realizar mais em espaços fechados. Também para manter essa distância de 1,5 metro entre as pessoas. Artigo 2. Estabelecer e respeitar o teto de ocupação comprometido, com o número máximo permitido das pessoas presentes simultaneamente no mesmo ambiente. Então, um ambiente que abrange tantas pessoas, 30% da capacidade só para poder entrar dentro daquela sala, dentro daquele ambiente. Dentro do refeitório não pode abranger mais todos os alunos, só uma quantidade certa. Tem que respeitar, no caso, o distanciamento obrigatório. E tem que disponibilizar as informações locais, a capacidade para 30% de ocupação, 20% de ocupação. Artigo 3. Organizar as salas de aula de forma que os alunos se acomodem individualmente em carteiras, respeitando o distanciamento mínimo recomendado. Então, antes muitos professores utilizavam, né, principalmente no ensino fundamental, fazer trabalho em grupo, né, em dupla. Agora não mais, cada um faz o seu sozinho, né, não pode mais, tem que se acomodar individualmente nas carteiras. Medidas de distanciamento social. Cada estabelecimento de ensino deverá organizar em seu plano de contingência as seguintes medidas de distanciamento social. Respeitar, número 1. Respeitar o limite definido para a capacidade máxima de pessoas em cada ambiente. Em salas de aulas, bibliotecas, ambientes compartilhados, afixando cartazes informativos nos locais. Então, como eu citei, se entrou na biblioteca, tem que ter um cartaz informando qual é a capacidade de lotação da biblioteca. Entrou no refeitório, cartaz para informar qual a capacidade de lotação do refeitório. Artigo 2. Os alunos, professores, trabalhadores e visitantes devem manter o distanciamento de no mínimo 1,5 metro entre as pessoas em todos os ambientes do estabelecimento de ensino, seja sala de professor, seja cozinha, seja refeitório, sala de aula, 1,5 metro de distanciamento. Artigo 3. Divulgar e orientar alunos, trabalhadores e visitantes de que não é permitido comportamento social, tais como aperto de mão, abraços e beijos. Compartilhar material escolar, como canetas, cadernos, réguas, borrachas, entre outros. Compartilhar objetos pessoais, como roupa, escova de cabelo, maquiagem, brinquedos e semelhantes. A garrafinha, né? Você tem que levar a sua própria, você não pode compartilhar toalhinha, você não pode compartilhar nada. Cada aluno vai utilizar o material que levou para a escola. Medidas de higienização e sanitização de ambientes. Artigo 1. Todos os estabelecimentos devem fazer a higienização de todas as suas áreas antes da retomada das atividades. 2. Disponibilizar equipamentos de higiene adequados em um número suficiente, como um álcool 70%, lixeiras com tampa de dispositivo que permita a abertura e fechamento sem uso das mãos. No caso, seria aquelas lixeiras com pedal, né? Nas lixeiras dentro da sala de aula não pode mais ter tampa, nos banheiros, nas cozinhas, todos os ambientes da escola tem que ser somente com pedal. 3. Promover o treinamento específico sobre higienização e desinfectação adequada de materiais, superfícies e ambientes aos trabalhadores responsáveis pela limpeza. Aqui também cita os professores, né, que após o uso dos materiais deve ser feita a higienização.
Aqui no caso da educação infantil, né, que muitos alunos compartilham o mesmo material, né? Então o professor utilizou as peças de montar no período da manhã, tem que ser feita a higienização para utilizar, no caso, no período da tarde. Cada aluno deve utilizar individualmente o seu material. Medidas de higienização de materiais e instrumentos didáticos e pessoais. Artigo 1. Orientar alunos e trabalhadores a higienizarem regularmente os aparelhos celulares com álcool 70. Então, orientar, né? Os alunos mesmo se levam celular hoje em dia na escola, professores, trabalhadores, ou sanitizarem do efeito similar, né? Compatíveis com os respectivos aparelhos. 2. Estabelecer regras para os alunos e trabalhadores higienizem a cada troca de usuário os computadores. No caso, foi na biblioteca que usou o computador, ser feita a higienização para o próximo aluno utilizar. Tablets, equipamentos, instrumentos e materiais didáticos. No caso, para as práticas de estudo ou pesquisa, com álcool 70 ou com soluções similares, compatíveis com os respectivos aparelhos, equipamentos ou instrumentos. Manter em sala de aula, artigo 3. Manter em sala de aula apenas os materiais didáticos estritamente necessários para atividades pedagógicas, retirando ou reduzindo a quantidade de livros e outros materiais que não são utilizados. Então, muitas salas têm aquelas estantes com os livros, né, de diversas disciplinas, então recomenda-se retirar, deixar somente o está. Medidas de proteção contra a infecção do Covid-19 em trabalhadores. Número 1. Capacitar os trabalhadores, disponibilizar e exigir o uso de equipamentos de proteção individuais. No caso, seriam os EPIs, né? As máscaras, os equipamentos de proteção apropriados diante do risco de infecção pela Covid-19 para a realização das atividades, entre eles máscara e, quando necessário, luvas. Número 2. Disponibilizar e exigir que todos os trabalhadores e prestadores de serviço utilizem máscara durante todo o período de permanência no estabelecimento, sendo estas substituídas conforme a recomendação de uso, sem prejuízo da utilização de outros EPIs necessários ao desenvolvimento das atividades. Número 3. Manter uma distância de no mínimo 1,5 m entre os trabalhadores. Se não houver como atender esta distância, recomenda-se instalar barreiras físicas nas estações de trabalho ou proteção com protetor facial rígido. Esse protetor facial rígido seria aquele material transparente para utilizar, para dividir, né, no caso, as mesas, as cadeiras, seria esse material. Ou o uso de máscara, além do uso, no caso, da máscara também. Aqui nós temos medidas para identificação e condução de casos suspeitos ou confirmados para a Covid-19. Quando tem algum caso suspeito, deve-se adotar essas medidas. Os trabalhadores e alunos devem informar o responsável do estabelecimento de ensino ou o profissional, de preferência, né, as pessoas que convivam, que são sintomáticas, suspeitas ou confirmadas de Covid-19. Então, tem alguém na minha família que está positivado, eu devo informar a direção da escola, né, que eles estão com sintomas, que vão fazer os testes, que são suspeitos ou confirmados, né, eu devo informar. Artigo número 2. O estabelecimento de ensino deve realizar um monitoramento diário dos trabalhadores e alunos com sintomas de síndrome gripal em todos os turnos. Então, deve ser monitorado, deve ser ido em sala, perguntar como os alunos estão se sentindo, deve ser monitorado para acompanhar qual a real situação, né, dos casos suspeitos ou confirmados dentro do estabelecimento de ensino. Artigo 3. Selecionar e treinar trabalhadores como pontos focais para conduzirem ações quando se depararem com um indivíduo com síndrome gripal. Então, alguém positivou, tem que preparar, né? Uma equipe tem que preparar, ter os profissionais treinados para como conduzir essa situação diante dessa ação. Diretrizes pedagógicas. O presente documento possui caráter orientativo e é composto por diretrizes que têm como objetivo nortear os estabelecimentos de ensino, de forma a mitigar a disseminação
disseminação do SARS-CoV-2, garantindo a autonomia de sistemas, redes, unidades escolares e organização do retorno às atividades presenciais, desde que respeitadas as diretrizes gerais. Para as unidades educacionais que atendam o público-alvo desta diretriz, o regime especial de educação decorrente da pandemia do Covid-19 se caracteriza pela retomada das aulas presenciais, de maneira gradual, escalonada ou total. Então, vai voltar todo mundo, vai voltar 50% da turma, ou vai voltar uma semana tem aula, na outra não tem aula, uma semana para uma equipe, outra semana para outra equipe, que será condicionada às orientações técnico-científicas das áreas da saúde e autorização da Secretaria do Estado de Saúde. Então, vai ser definido de que maneira vai voltar, de maneira gradual, vai ser, ou vai voltar toda a sala. Caberá às redes de ensino adequarem seu funcionamento de acordo com as seguintes orientações. Parecer CNE-CEP no 5 de 2020, que tratou da reorganização do calendário escolar e da possibilidade do ponto de atividades não presenciais para fins de cumprimento de carga horária mínima anual em razão da pandemia do Covid-19. Parecer CNE-CEP no 9 de 2020, que reexamina o parecer no 5 de 2020. Parecer CNE-CP no 11 de 2020, que traz orientações educacionais para a realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais e não presenciais no contexto da pandemia. Parecer CEE Santa Catarina no 146 de 2020, que apresenta medidas orientativas a instituições de ensino pertencentes ao Sistema Estadual de Educação no período do regime especial no combate ao contágio do coronavírus. Então, no que declara a situação de emergência no território catarinense. Então, as redes de ensino, devem seguir as orientações desses pareceres. Resolução CCE Santa Catarina, no 9 de 2020, que dispõe sobre o regime especial das atividades escolares, no caso as não presenciais, no sistema do Estado de Educação de Santa Catarina, a fim de promover o cumprimento do calendário letivo no ano de 2020 e tendo como medida de prevenção e combate ao contágio do coronavírus. Parecer CEE Santa Catarina 179/2020, que consta as orientações para cumprimento da carga horária mínima anual prevista na Lei de Diretrizes e Bases decorrentes a medidas de enfrentamento da situação de emergência de saúde pública, de que trata a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que deve estabelecer em consonância o que dispõe o regime especial das atividades não presenciais no Sistema Educacional de Educação de Santa Catarina e a Resolução CE Santa Catarina 9 de 2020. Parecer CEE Santa Catarina 301/220, que trata da aplicabilidade do parecer CNE no artigo 11 de 7 de junho de 2020 para o Sistema Nacional Estadual de Educação de Santa Catarina e as conformidades da Resolução CE Santa Catarina no 19 de 2012. A presente diretriz está organizada de modo a recomendar-se perspectivas futuras de admissão e possibilidades de atividades escolares presenciais, respeitando a autonomia dos sistemas educacionais conforme aspectos. Então, aqui temos a alimentação. A garantia da segurança sanitária na distribuição de alimentos escolares no estabelecimento de ensino durante a pandemia do Covid-19 é uma importante atividade que requer organização nos estabelecimentos e colaboração da comunidade escolar. Portanto, é necessário compor o plano de contingência do procedimento geral. Artigo 1. O estabelecimento de ensino deve atualizar o Manual de Boas Práticas de Manipulação e Procedimentos Operacionais padronizados de forma a adequá-lo no combate à disseminação do vírus. Então, vai ser atualizado o manual de como manipular
manipular os alimentos. Artigo 2. O estabelecimento que manipula alimentos deverá prepará-lo de acordo com o Manual das Boas Práticas e os procedimentos operacionais padronizados, de forma a combater aditivos. Artigo 3. Devem ser utilizados utensílios higienizados, conforme definido no Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos de cada estabelecimento. Então, aqui constam os utensílios, né? Como higienizar, né? As colheres, os garfos, os talheres de cada estabelecimento. No caso, aqui citando as escolas, né? Todos os manipuladores, seja quem manipula, quem pega, quem faz a alimentação, devem evitar tocar no rosto, em especial os olhos e a máscara, durante a produção desses alimentos, segundo os procedimentos estabelecidos no Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos de cada estabelecimento. Então, cada estabelecimento, cada escola, cada estabelecimento tem o seu Manual de Boas Práticas. Então, deve ser citado, deve ser feito conforme o seu manual, né? Transporte. As medidas sanitárias específicas para o transporte escolar visam estabelecer critérios para os estudantes, entre eles familiares, professores, motoristas, gestores e demais profissionais envolvidos neste transporte quanto às medidas de prevenção e para diminuir a disseminação do vírus. Então, algumas medidas, no caso, devem ser adotadas. Artigo número 1. Limitar e controlar a lotação máxima de cada veículo. Tem que ser controlado. De maneira que veículo de passeio. Resguardar intervalo de um assento vazio entre os passageiros nos bancos traseiros. Então, os bancos traseiros têm para 3 pessoas, tem que deixar um assento do meio vago. Utilizar o tratamento adequado. Para vans, incluindo também as combis, resguardar intervalo de um assento vazio entre os passageiros em todos os bancos. Então, é separado por bancos, o banco cabe 3 pessoas, senta um na ponta, outro na outra ponta, deixa o assento do meio vazio também. Micro-ônibus, priorizar a ocupação alternada dos assentos, até o limite de um ocupante por assento, sendo vedado passageiros em pé. Então, alternar, né, os lugares de assento e não pode ser ninguém em pé, todos têm que estar sentados, de maneira que se adequa ao distanciamento, né? Ônibus, priorizar a ocupação alternada dos assentos até o limite de um ocupante por assento, sendo proibido o passageiro em pé. Então, é o mesmo caso do micro-ônibus, né? Artigo 2. Em todas as modalidades de transporte, manter a obrigatoriedade de ocupar o mesmo lugar todos os dias, sem registro dos ocupantes pelo motorista. Então, tem que utilizar, né, ocupar o mesmo lugar todos os dias. Artigo 3. A distribuição de estudantes nos assentos dos ônibus deve ser feita de forma a agrupar os alunos da mesma escola. Então, alunos da escola A vão no mesmo ônibus. Procurem sempre sentar, né, meio perto. Alunos da escola B no outro ônibus. Quando este atender as mais de um estabelecimento escolar do mesmo deslocamento. Então, o ônibus vai pegar a escola, os alunos de 2 escolas, senta na frente de uma escola, mais para trás de outra escola. Artigo 4. Adequar a frota de modo a compatibilizar o quantitativo de veículos, como de passageiros a serem transportados, respeitando a limitação definida para cada modalidade de transporte, inclusive disponibilizando as linhas extras, se necessário. Número 5. Ordenar as entradas e saídas dos passageiros de forma que no embarque os passageiros ocupem inicialmente as partes traseiras dos veículos e que no embarque inicie pelos passageiros do banco da parte dianteira. Temos gestão. As ações de acompanhamento das condições de saúde por parte dos estabelecimentos de ensino devem estar vinculadas a diretrizes e recomendações de saúde para cada rede de ensino. Então, número 1. Do acompanhamento das condições de saúde quanto à prevenção, recomenda-se que as unidades de ensino reforcem as medidas de prevenção da doença. Então, deve sempre orientar os profissionais de educação, entre eles professores, orientadores, gestores,
cozinheiras, merendeiras, equipe da limpeza, entre eles todos os profissionais dentro da escola, né, devem respeitar essas diretrizes. Distanciamento social, manter o distanciamento social, utilizar de maneira correta as máscaras, que devem ser trocadas a cada 2 horas, fazer a higienização das mãos sempre que necessário, né? Limpeza dos ambientes do trabalho, então higienizar, né, a sala de aula, higienizar o banheiro, afastamento dos sintomáticos, então tem sintomas, mantenha afastado, pega testado, mantenha afastado da escola, monitoramento dos sintomas, estou com um sintoma do coronavírus, tem que ficar acompanhando se vai surgir outros sintomas, qual é a sua real necessidade de você ir atrás, né, ver se está realmente com coronavírus, acompanhar os sintomas. Boa ventilação dos ambientes, manter sempre, no caso, as janelas abertas, a sala arejada, as portas abertas, bem ventiladas. Então, esses seriam, né, algumas orientações. 1.2. Realizar triagem dos servidores da escola, sendo classificados de acordo com seu estado individual, sendo divididos em grupos. Caso grupo 1, casos suspeitos ou confirmados, profissionais da educação que apresentarem sintomas como febre, dores no corpo, calafrio, falta de ar, tosse, dor de garganta, diarreia, alteração do paladar, olfato, dificuldades respiratórias e também os profissionais que tiveram contato nos últimos 14 dias com algum caso confirmado. No grupo 2, grupos de risco são consideradas pessoas com mais de 60 anos, né? Os profissionais que sofram de doenças crônicas, doenças do coração, diabetes, hipertensão, cardiopatias, imunossupressores e também as gestantes de alto risco. Grupo 3. Não pertence aos grupos anteriores e tem permissão para realizar os trabalhos presencialmente. Então, todos os professores que não pertencem aos grupos anteriores podem trabalhar, né, de maneira presencial. A triagem possui 2 objetivos: identificação de casos suspeitos, que permite o encaminhamento do serviço de saúde, e isolamento, né, do casos suspeitos, para evitar a transmissão do vírus. Então, recomendar que todos os profissionais da educação respondam um questionário autodeclaratório antes de acessar o local de trabalho. Não vai ser feita retomada da aula, todos os profissionais devem responder um questionário, né, para definir, né, identificar quais são os casos suspeitos, quais se enquadram dentro dos. Garantir monitoramento contínuo, adotando mecanismos de controles que permitam ao servidor informar ao gestor a presença de sintomas. Para aferir a temperatura de seus profissionais no momento da chegada ao local de trabalho, recomenda-se seguir as orientações do fabricante quanto à calibragem do medidor de temperatura. Então, para utilizar o medidor, utilize sempre da maneira adequada. Dar preferência a medidores de temperatura sem contato, aquele que não precisa colocar na pessoa. Geralmente tem aqueles termômetros que medem na testa, que medem no pescoço. Porém, caso não seja possível, utilizar medidores de temperatura sem contato, mas deve ser feita a higienização do termômetro, né, com álcool 70. A cada vez que utiliza, deve ser feita a higienização. Caso alguém profissional, alguém da escola esteja com igual ou superior a 37,8, deve ser considerado um caso. Então, aqui nós temos um pouquinho sobre o Plano Municipal de Contingência e Educação, segunda versão, 2001, no caso de Canoinhas, Santa Catarina, para prevenção, monitoramento e controle da disseminação do Covid-19 nos estabelecimentos dos diversos níveis de educação com o ensino. Então, aqui eu vou falar para vocês um pouquinho, né, sobre a cidade, né, o município. Então, o objetivo geral do plano é fortalecer os processos de governança do sistema educativo do Estado, definindo estratégias, ações e rotinas de educação gerais para o enfrentamento da epidemia, que depois deverão ser adaptadas a cada município, região e escola, enquanto persistirem as recomendações nacionais, estaduais ou regionais de prevenção ao contágio do Covid-19, buscando criar condições para dar continuidade na sua missão educacional. Então, esse seria o objetivo.
Objetivos específicos. Letra A. Identificar os cenários gerais de riscos de estabelecimentos de ensino dos diversos graus de cada região ou município. Ameaça nos territórios envolvidos, ameaça de vulnerabilidade e capacidade instaladas ou a instalar. Então, identificar, qual é a situação de cada região, de cada município. Letra B. Definir as dinâmicas e ações operacionais e elaborar os protocolos operacionais específicos, aplicar a diversas atividades escolares de diversos níveis, cumprindo todas as recomendações oficiais. Então, definir quais ações deverão ser tomadas em cada nível de ensino. Letra C. Estabelecer um sistema de comando operacional que oriente, acompanhe, monitore e avalie as dinâmicas e ações definidas a sua aplicação em cada região ou município, ou sendo também escola, em especial a retomada das atividades presenciais. Então, de maneira vamos orientar, mas tem que ser estabelecer um sistema de comando, para monitorar e avaliar quais são as ações que foram definidas. Letra D. Assegurar informações constantes nos boletins atualizados e outros materiais sobre a pandemia, formas de contágio e formas de informação. Então, tem que assegurar, diariamente, constantemente, esses boletins devem estar atualizados. Letra E. Garantir uma eficiente comunicação interna entre regiões e municípios, escolas da região do município, alunos, professores e funcionários, e externa, os pais e a população em geral. Letra F. Determinar quais os recursos necessários e possíveis a serem mobilizados para dar resposta efetiva e competente, adequada a cada fase de risco. Então, risco grave vai ter que ser tomado medidas diferentes, do risco gravíssimo. Então, o que deve ser feito, quais recursos necessários temos disponíveis e quais são as medidas adequadas para cada fase do risco. Letra G. Planejar ações gerais de resposta, mitigação e recuperação aplicáveis e adaptáveis para a generalidade dos estabelecimentos de ensino, com medidas de adaptações para eles promovidas. Então, como se adaptar, quais serão as ações de respostas, como vamos agir, diante dessas adaptações que são necessárias dentro de cada modalidade de ensino. Letra H. Monitorar a avaliação das ações, medidas implementadas, possibilitando ajustes nas estratégias frente aos resultados esperados. Então, como você tem ali, o monitoramento, estamos em situação gravíssima, vai ter que ser adotado outras medidas, temos que ter outras estratégias. Então, essas são as medidas que vai ser avaliadas, quais medidas tomar. E ajudar a gerir as regiões ou municípios, como lidar com casos suspeitos, orientar que, de imediato, possam usufruir todo o apoio necessário, evitando ou restringindo situações de conflito. J. Criar condições para que seja possível assegurar a continuidade da missão produtiva das escolas de todos os tipos e níveis de Estado, estabelecendo recomendações sobre estratégias e metodologias pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e equidade no atendimento escolar. K. Contribuir para garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas, de apoio psicológico compatíveis com o momento da pandemia e pós-pandemia, garantindo a segurança da comunidade escolar nos aspectos sanitários, de higiene, saúde física, emocional. Aqui nós temos a relação nominal, de algumas unidades educacionais do município de Canoinhas. Então, escola municipal, nós temos 38 unidades. EBM Alberto Novinsky, EBM Barra Mansa, Extensão, ERM Sítio dos Correias, EBM Benedito Terésio de Carvalho, Extensão, Escola Básica Municipal Dr. Haroldo Carneiro de Carvalho, Escola Básica Municipal Gertrudes Milho, Escola Básica Municipal Guilhermina da Veiga Ferreira, Escola Básica Municipal José Groscope, Maria Isabel de Lima Cubas, Maria Lobatel Pires, Professora Alzerinha da Silva Correia, Presidente Castelo Branco, Aquiles Paz da
Severo de Andrade. Grupo Escolar Municipal. Quando tem GEM, é Grupo Escolar Municipal Reinaldo Krieger, Frei Fiske, professora Sheila Elizabeth Cornelsen, Ney Pacheco de Miranda Lima, Menino Jesus. CI, é Centro de Educação Infantil. Então, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Emília Ferreiro, Fernando Pessoa, Machado de Assis, Mário Edson de Aguiar, Monteiro Lobato, Natan Zugman, Landi Amanéfel, Pedro Bandeira, Pedro Ivo Leskovski, Rodolfo Litzmaier, a extensão de Felipe Schmidt, Prefeito Antônio Souza Costa, Vinícius de Moraes. ERM, Bonetes de Cima, Campina de Ribeiro, Campo dos Bueno, professora Enedita Conceição Rosa, Centro de Educação Infantil Rural, Deca Cruz de Câmara. Estadual, temos 10 unidades estaduais. Escola Básica Rodolfo Zipper, Irmã Maria Felicitas, extensão do Benedito Terese Carvalho, Santa Cruz, Almirante Barroso, extensão da Maria Isabel Lima Cubas, José de Souza Cabral, Manuel da Silva Quadros, extensão da Cruz Pazda, Júlia Baleoli Zaniolo, Sagrado Coração de Jesus, Seduc Vidal Ramos e Seja. Federal, temos uma unidade, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, UFSC. Privada, 7 unidades, Centro Infantil Tia Érica, Jardim Santa Terezinha, Brilho das Estrelas, Escola Luterana Professora Renata Ride, Século XXI, Escola Tempo Feliz, Colégio Realização. Sistema S seria 3 unidades, que é o Serviço Social de Aprendizagem Industrial, no caso Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, o SENAC, Serviço Social do Comércio, o SESC. E filantrópica, temos o Centro de Atendimento Especializado de Educação Especial, que é o Santa Cruz, e a Associação dos Pais dos Excepcionais. Instituições de ensino superior, contamos com 13 unidades na nossa cidade. Centro de Educação Tecnológica Dama, Centro Universitário da Grande Dourados, a Unigran, Centro Universitário Internacional Uninter, Centro Universitário Leonardo da Vinci, Uniaselv, Faculdade de Ciências, Educação, Saúde, Pesquisa e Gestão, CensoPeg, Centro Universitário Vale do Iguaçu, que é a Uniguaçu, Faculdade Metropolitana do Planalto Norte, FAMEPLAN, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, IFSC, Polo da Universidade Aberta do Brasil, UAB, Universidade Cesumar, Unicesumar, Universidade do Contestado, UNC, Universidade Estácio e Universidade Paulista. Informações sobre o sistema de transporte dos passageiros do município. Então, os serviços de transporte são feitos através do veículo de frota da Prefeitura, a Prefeitura de Canoinhas faz a frota dos passageiros, e também por empresas terceirizadas. As informações abaixo buscam especificar informações importantes. A rede estadual de ensino possui aproximadamente 1.098 alunos que utilizam o transporte coletivo e 323 alunos cuja condução são realizadas pelo município, em especial para as extensões, no caso as extensões do Almirante Barroso, do Irmã Maria Felicitas e do Manuel da Silva Quadros. A rede federal de ensino possui aproximadamente 150 alunos que utilizam bus e 8 alunos que utilizam transporte coletivo. Esses últimos são da área rural do município. Na rede municipal de ensino, faz o transporte de aproximadamente 2.225 alunos. A rede privada de ensino possui aproximadamente 755 alunos que utilizam a condução própria e 67 alunos que utilizam transporte escolar terceirizado, ou seja, sem vínculo. Grande parte dos alunos também utilizam o transporte coletivo da empresa Santa Cruz, que é uma empresa de ônibus, da nossa cidade, que realiza o transporte coletivo composto apenas pelo modal ônibus, atuando nas linhas urbanas da cidade e rede viária intermunicipal. Então, essas informações, no caso, sobre o transporte de passageiros do município, eu tirei lá do plano do município de Canoinhas.
Informações sobre a alimentação escolar, também do município, tiradas do plano do município. A rede municipal de ensino, a aquisição dos alimentos é oriunda da agricultura familiar e algumas cooperativas que processam os alimentos comprados pelo município. Para que o agricultor consiga vender seu produto e ser atendido pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, ele deve estar vinculado ou ser associado a uma cooperativa. O PNAE é gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação e vinculado ao Ministério da Educação, ao MEC, onde esses agricultores são atendidos pelas políticas públicas vinculadas políticas públicas do município, segurança alimentar e nutricional. Então, na rede estadual de ensino, a alimentação é terceirizada. Também é uma alimentação proveniente da agricultura familiar, né? Pode ter vínculos com outras regiões do estado. Na rede federal, nas escolas federal, a alimentação ocorre pelo PNAE, que é a oferta do lanche, e pela cantina, por meio de chamadas públicas, né? Eles fazem chamadas públicas para ver quem que vai locar o espaço, né? Para ter a cantina na escola. A rede privada não possui programas de alimentação escolar, ou seja, a oferta das refeições e lanche dos estudantes são de programas. Então, aqui tem as referências, como eu falei para vocês, né, do plano de contingência de Canoinhas, que eu tirei, né, o plano de educação de contingência de Canoinhas e o do Santa Catarina. Essas informações foram tiradas de lá. Como citei, se quiserem se aprofundar mais sobre os conteúdos, entrem lá no site, né, no link que eu deixei, e se aprofundem mais, vejam todos os artigos específicos, todos separadinho lá para vocês. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado e tenham uma boa noite.